As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé, fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração para escutar com amor e sinceridade a palavra santa de nosso Deus. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Amado e amada de Deus, tempo da Páscoa é tempo de qualificar a nossa procura dele. O nosso coração vive de procura. É preciso procurar aquilo que devemos e que vale a pena encontrar. É preciso que o nosso coração, em meio à procura diversificada disto ou daquilo, o nosso coração, a exemplo desse povo, procure o Senhor, para que, encontrando, nós com Ele possamos estabelecer permanentemente um profundo diálogo, um diálogo que, estabelecido com Ele, Ele sempre vai nos ensinar. Vejam, quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus então responde: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. O Senhor faz uma advertência muito importante para que o caminho da nossa fé não perca o rumo, a direção e o foco da força do amor de Deus. É tão fácil perder este foco e esta direção por interesses, muitas vezes até porque premidos pelas necessidades. Por isso o Senhor adverte e lhes dá, e a nós, um ensinamento precioso. Jesus diz: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. No diálogo se interessaram, portanto, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E esta é a pergunta fundamental. Ao celebrarmos e vivenciarmos o tempo da Páscoa, nós nos encharcamos desta convicção e da beleza deste amor para nos tornarmos capazes de realizar as obras de Deus. E Jesus, por isso, diz esclarecendo: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Este é o segredo da nossa eficácia, é a força da nossa fecundidade.
é a consciência que nós somos chamados a ter para uma ação que seja à altura da nossa condição e da nossa dignidade de filhos, filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo Jesus. São Beda Venerável, comentando a primeira carta de Pedro, por isso nos lembra o que nós devemos, neste tempo pascal, de modo muito especial, cultivar e carregar no fundo do coração. Vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. São Beda comenta, este elogio foi feito outrora por Moisés ao antigo povo de Deus. Agora, com maior razão, o apóstolo Pedro o aplica aos pagãos por acreditarem em Cristo, que como pedra angular reuniu todos os povos na mesma salvação que fora dada a Israel. Chama-nos de raça escolhida por causa da fé que nos distingue, irmãos e irmãs, daqueles que, rejeitando a pedra viva, Cristo, acabaram sendo eles mesmos rejeitados. Chama-nos também sacerdócio do reino, porque estamos unidos ao corpo daquele que é o supremo rei e verdadeiro sacerdote. Como rei, torna-nos participantes do seu reino e como sacerdote, purifica-nos dos pecados pelo sacrifício do seu sangue. Chama-nos sacerdócio do reino para que nos lembremos de esperar o reino eterno e oferecermos continuamente a Deus o sacrifício de uma conduta irrepreensível. É por isso que o Senhor disse, realizai as obras de Deus, colocando nele Cristo, nele depositando toda a confiança. O sangue de nosso Redentor fez de nós um povo que ele conquistou como outrora o sangue do Cordeiro libertou do Egito o povo de Israel. É por isso que nós somos chamados a crescer na consciência desta dignidade de povo e, como povo, caminhar na história para dar à história o rumo de história da salvação garantida em Cristo por sua paixão, morte e ressurreição. Sejamos disso testemunhas, seja esse o nosso compromisso. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.